Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus seja contigo. Tema 10 desse trimestre da lição da Escola Sabatina, retribuindo. A palavra de Deus diz em Apocalipse 14, verso 13, no contexto aqui do último ato do grande conflito, quando se levantar os poderes terrestres contra aqueles que adoram a Deus e guardam seus mandamentos, que são os vencedores da marca da besta. Então, o Senhor tem uma promessa, uma segurança, aqueles que porventura estiverem com medo de morrer nessa época. Ele diz: então ouviu uma voz do céu dizendo: escreva, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Aleluia. Sim, diz o Espírito, que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Tudo está registrado nos registros celestiais. Nada escapa da visão divina. A partir do momento que você entrega a sua vida ao nosso Senhor Jesus, e os seus pecados ali, eles são perdoados, Agora você tem um livro em branco para escrever uma nova história ao lado de Cristo. E todas as suas obras são ali anotadas. Por isso que a Bíblia diz que as suas obras o acompanham. Aqui na introdução de sábado fala que à medida que o tempo vai passando e as pessoas vão envelhecendo, elas começam a se preocupar com o futuro, se preocupar com o envelhecimento, de morrer cedo demais, ou de viver demais e ficar dependendo dos outros, velho, enfim. Quem lança esses temores, em cima do homem é Satanás. Assim o Espírito Santo diz por meio de Ellen White. E ela diz que caso tomasse a atitude que Deus deseja que mantenham, seus últimos dias seriam os melhores e mais felizes. Devem pôr de lado a ansiedade e as preocupações, ocupar o tempo de maneira mais satisfatória possível e amadurecerem para o céu, ou seja, entregar seus anseios, suas preocupações a Deus e viver de maneira que você tenha um crescimento, espiritual. Na parte de domingo fala sobre o rico e insensato. Aquela parábola, que o homem tinha muitos bens, e não sabia o que fazer, tantos bens que ele tinha, e decidiria destruir e reconstruir os celeiros de novo, Ele estava apenas juntando tesouros para si mesmo e não para Deus, Se preocupou apenas em satisfazer a si mesmo. E muitos vivem hoje como esse homem insensato, juntando apenas para si próprio, sem se importar com Deus e sem se importar com o próximo. Mas nós não devemos ser assim. Jesus aconselhou aqueles que aguardavam sua segunda vinda a não apenas vigiar, mas continuar trabalhando também, trabalhando para o bem, para o avanço da sua obra. Se tendo recebido as bênçãos de Deus, só pensamos em nós mesmos, ignoramos os outros e a causa de Deus, seguimos o exemplo do rico louco. Misericórdia. Na parte de segunda-feira, não levamos nada para o túmulo. A vida humana é muito breve, nada comparado com a eternidade. E lá em Eclesiastes nos ensina que a vida realmente é muito curta. E sem Deus nada faz sentido. Tudo é vaidade. A vida passa rapidamente. Quando morremos, não levamos nada conosco. A única coisa que nos acompanha é o caráter. Isso significa que deixamos o que temos para outras pessoas. E não importa quem vai ficar com os nossos bens. Mas aqui tem um conselho, no caso, por exemplo, de um testamento. Diz aqui que o planejamento patrimonial pode ser seu ato final de mordomia cristã, da administração cuidadosa daquilo com que Deus o abençoou. Se alguém não tem um plano de patrimônio que inclua um testamento, as leis do Estado ou do governo civil podem ser aplicadas. Se alguém morrer sem deixar testamento, a maioria das jurisdições civis simplesmente passarão seus bens para os parentes
quer eles precisem ou não, quer façam ou não bom uso do dinheiro. Não importa se a pessoa tivesse ou não escolhido dar uma parte dos recursos para os parentes. E a igreja, no caso, não recebe nada. A obra de Deus não recebe nada. Né? Se for isso que a pessoa quiser, tudo bem. Se não, ela precisa planejar com antecedência. Se ela quiser que uma parte dos seus recursos, se ela tiver patrimônio, né? Ou se ela apenas tiver um dinheiro que vai deixar, né? Ela pode destinar essa parte, né, do recurso à igreja, certo? Tem casos que a pessoa morre no seu testamento, ela coloca que a pessoa que vai ficar, vamos supor, uma pensão, né, que vai receber uma pensão vitalícia, ela designa que tem que tirar ali do dízimo e da oferta também para a igreja. Né? Como Deus é o dono de tudo, Salmo 24, verso 1, seria lógico concluir, a partir de uma perspectiva bíblica, que quando tivermos terminado a tarefa que Deus nos confiou, devemos devolver a Ele, o legítimo dono, o que resta, uma vez que as necessidades dos entes queridos estejam atendidas. Então, se você conseguiu suprir as necessidades dos seus entes queridos e você deseja deixar ainda em morte alguma coisa também, né, para a obra de Deus, então que assim seja feito. Né? Deus se agradaria disso. E aqui vem uma pergunta para refletir. A morte, como sabemos, pode vir a qualquer momento inesperadamente. O que aconteceria com seus entes queridos se você morresse hoje? O que aconteceria com seus bens? Seriam distribuídos como você gostaria? É um caso a se pensar. Na terça-feira fala, comece com as necessidades pessoais. Provérbios, capítulo 27, do verso 23 ao 27, tem um nobre conselho para nos dar. Né? Provérbios 23, do verso 27, do verso 23 ao 27. Aliás, é Provérbios 27. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas e cuida dos teus rebanhos, porque as riquezas não duram para sempre, nem a coroa de geração em geração. Quando, removido o feno, aparecem os renovos, e se recolherem as ervas dos montes, então os cordeiros te darão as vestes, e os bodes o preço do campo. E as cabras leite em abundância, para teu alimento, para o alimento da tua casa, para o sustento das tuas servas. Aleluia. O que é que significa este conselho, né? Aqui diz, né, devemos ser diligentes para que possamos ter o suficiente para nós mesmos e para a nossa família. Então as cabras produzirão leite em abundância para alimentar você, alimentar a sua casa e sustentar as suas servas. Né? Ou seja, fazendo um orçamento, né, analisando nossas finanças, né, se estamos gastando ou economizando bem, né? A responsabilidade, né, temos que ter sabedoria ao administrar os bens. Devemos ser também bons administradores, né? Saber o que é que a gente está gastando, se a gente não está gastando com coisa fútil, porque às vezes a gente se aperta no final do mês porque gastou com bobagens. E a Bíblia diz, né, que são os pequenos gafanhotos que devoram tudo. Né? Então analise como está a tua situação financeira, se você está fazendo bom uso dos recursos que Deus está te dando, que é para não faltar futuramente, como disse, né? As riquezas não duram para sempre. É importante pensar neste caso. Quarta-feira, caridade no leito da morte. Que princípios podemos tirar dos seguintes textos sobre como devemos lidar com o dinheiro? 1 Timóteo 6, verso 17. Vamos ler. 1 Timóteo capítulo 6, verso 17. O que é que diz? Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento.
E aqui eu respondi: não podemos colocar nossa confiança no que possuímos, mas em Deus. 2 Coríntios 4, verso 18: o foco é o céu, se atentar para a vida eterna. Tudo o que fizermos aqui na terra, temos que estar pensando se está de conformidade com a vontade de Deus, sempre pensando em juntar tesouros no céu. Provérbios 30, verso 8. Vamos ler Provérbios 30, verso 8. Está escrito: afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me deis nem a pobreza nem a riqueza, dá-me o pão que for necessário. Ou seja, né, devemos almejar o suficiente para bem viver, contentar-se com o necessário. E se Deus nos der a mais do que nós necessitamos, devemos ter um plano em mente. Eu, por exemplo, gosto do que eu recebia mais, separo metade, certo? Separo metade para guardar, e da outra metade, 25% de oferta para a igreja, né? Juntamente com o dízimo dessa parte que veio a mais, né? Que veio extra, e os outros 25% para ajudar alguém. E Eclesiastes 5, verso 10, né? Não devemos ser avarentos, gananciosos, nem cobiçosos, né? Vamos ler Eclesiastes 5, verso 10, o que é que está escrito, para entender melhor essa resposta que eu dei na lição. Eclesiastes 5, verso 10. Quem ama o dinheiro jamais dele se farta, e quem ama a abundância nunca se farta da renda. Também isto é vaidade. Então não devemos ser avarentos, nem gananciosos, nem cobiçosos a ponto de amar o dinheiro, né? Se você almeja ter mais para retribuir, para repartir, tudo bem. Mas se você deseja ter mais apenas para ficar juntando para você, isso realmente é ganância. Isso não agrada a Deus. Então devemos ter cuidado com a avareza e contentar-se com o necessário, né? E devemos repartir agora, não esperar pelo amanhã. Muitas pessoas pensam: quando eu estiver perto de morrer, eu vou repartir. Por que você não reparte agora, né? Quando você está vivo, está com saúde. Então muitos se propõem a fazer algo, mas adiam um assunto. E Satanás entra em ação para que de modo algum os meios sejam postos no tesouro. Perdem-se antes de voltar para Deus, e Satanás se alegra com isso. É triste, né? É triste. Aqui diz Ellen White falando ainda, né? Testemunho para a igreja. Vi que muitos sonegam a causa de Deus enquanto estão vivos, acalmando a consciência com a ideia de que serão caridosos na morte. Dificilmente ousam exercer fé e confiança em Deus para dar qualquer coisa enquanto vivem, mas essa caridade no leito de morte não é o que Cristo exige de seus seguidores. Ela não pode desculpar o egoísmo da vida dele, né? Ou de uma vida inteira. Os que se apegam às suas propriedades até o último momento entregam-nos à morte, em vez de fazê-los para a causa. Os prejuízos ocorrem continuamente. Por exemplo, os bancos podem ir à falência e as propriedades vão sendo perdidas de muitas maneiras. E a pessoa vai endurecendo o coração, quanto o tempo mais passa e mais vai juntando, mais ela vai ficando egoísta e achando que é muito para dar. Por exemplo, uma pessoa que não tinha nada, aí de repente recebe 50 mil reais. Qual o certo? Pegar a parte que cabe a Deus. 5 mil é o dízimo, e vamos botar aí 1%, seria 500 reais. Então 5.500, aí ela olha, não é muito para dar para a igreja, e não dá. Não tinha nada, recebeu 50 mil, aí está achando que é muito, dá 5.500, vai sobrar em torno de 44.500 para ela, mas ela acha que está dando muito, então não vai dar. Quinta-feira, legado espiritual. Embora seja difícil saber como seria a vida na Terra se os seres humanos não tivessem pecado, podemos ter certeza de que não haveria acúmulo de ganância, pobreza, né? Coisas que atormentam o nosso mundo ao longo da história.
Uma manifestação de vida neste mundo de pecado é o uso egoísta e mesquinho das bênçãos que Deus colocou em nossas mãos. No entanto, independentemente de quanto temos, há um ponto importante do qual devemos sempre nos lembrar, né? Deus é o dono de tudo, e tudo e todos foram criados para a sua honra e glória. Nós fomos criados para a honra e glória de Deus. Nós devemos glorificar a Deus com tudo que temos e somos. Amém. É o que diz em Salmo 24, verso 1, Hebreus 3, verso 4, Salmo 50, verso 10, no contexto da vinda de Cristo, Gênesis 14, 19, Colossenses 1, do verso 15 ao 17. Qual o ponto central em todos eles? E como isso deve impactar o que fazemos com as bênçãos materiais que Deus nos concedeu, né? Deus é o dono de tudo, e o ponto central é Deus é o dono de tudo, e todos foram criados por Ele e para a honra e glória dEle. Você e eu fomos criados para a honra e glória de Deus, não para si mesmo, para viver de forma egoísta, mas para viver para Deus. Aqui diz, né, há muitas vantagens em doar agora enquanto estamos vivos. O doador pode ver os resultados no presente. Quando ele morrer e deixar para doar para morrer, ele não vai ver os resultados. Segundo, o ministério ou a pessoa pode ser beneficiada agora. Muita gente precisando agora e não depois. Não pode esperar daqui a 50 anos quando você morrer. Não há briga entre familiares ou amigos após sua morte. Quando muitas vezes a pessoa morre e os filhos brigam aí na ganância. Às vezes nem precisa, né? Conheço gente, por exemplo, que nem precisa, já tem casa, mas está brigando para vender a casa que uma pessoa está morando, porque a casa está no nome deles, mas eles já têm suas casas. Mas a ganância, em vez de deixar a casa para o irmão, para a irmã, não. Eles brigam para tomar aquela casa dele. Aí vende só uma parte para a pessoa e a pessoa não vai dar nem para comprar outra casa, né? Isso é terrível, tenebroso. É um bom exemplo de valores familiares, de generosidade e amor próximo, né? Você fazendo isso em vida, você está dando um bom exemplo que tem que repartir agora. Embora você possa e deve guardar recursos para uma emergência, aí você pode repartir agora. Minimiza impostos sucessórios, garante que a doação será feita à entidade destinada. Se você morre, você não vai ter a certeza que realmente seu dinheiro vai ser destinado para aquele lugar, mas você em vida você tem essa certeza. E demonstra que o coração do doador foi mudado do egoísmo para o altruísmo e, consequentemente, armazena tesouros no céu, né? Tesouros de boa ação, mostrando realmente que seu coração está transformado. Por isso diz lá no verso para memorizar, as suas obras o seguem. E no estudo adicional, aqui temos algumas implicações, né, algumas coisas alguns versos, né, de Ellen White falando, né, se os cristãos fossem cristãos verdadeiros, praticariam em vida, estando ainda saudáveis e fortes, o que adiam até a morte. E muitas vezes não dá tempo de executar, né? E também como executores de nossos próprios testamentos, poderiam por nós mesmos satisfazer as reivindicações divinas em vez de deixar essa responsabilidade a outros. Então, devemos nos dedicar a Deus agora, enquanto ainda há tempo, né? Pois vai chegar o dia que não haverá mais tempo. Então, se temos saúde, se temos vida, devemos praticar agora. Devemos praticar agora em vida, enquanto ainda estamos sadios, enquanto ainda estamos sadios e fortes. Não devemos adiar, devemos nos entregar a Deus totalmente agora e principalmente enquanto ainda há tempo, porque o dia de amanhã nós não sabemos. Que Deus seja louvado. Esse vídeo foi bem curto mesmo, bem rápido, bem rasteiro, bem objetivo. Em 20 minutinhos resumimos aí a lição de toda a semana. E na próxima semana, administrando em tempos difíceis.
em tempos de crise. Deus seja louvado e até o próximo tema em nome de Jesus. Deus te abençoe. Amém.